Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Isabela Ribeiro e hoje eu vou falar com vocês sobre o tema idiomas, sobre o estudo de idiomas. Vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu resolvi compartilhar esse tema, esse assunto, porque eu já recebi algumas perguntas, algumas curiosidades sobre como é que eu fiz e como é que eu faço para ser bilíngue, né? Como é que foi isso na minha vida, como é que foi a questão dos idiomas. Então, eu estou trazendo hoje para vocês, primeiro falando um pouco da minha vivência, né, ao longo da minha história com os idiomas. Eu ainda muito jovem, fui incentivada pelos meus pais, na realidade, a fazer curso de inglês. Eu não desde pré-adolescente fazer aqueles cursinhos, né, de inglês, aqueles cursos bem formais e tradicionais, no qual você ia por 1 ou 2 horas ao longo da semana, estudava o livro com muita gramática, aquela coisinha. E, sim, eu, na realidade, sempre gostei, sempre tive até facilidade com o idioma. Mas, assim, o tempo foi passando, eu nunca me senti muito... nunca me senti fluente, eu nunca me senti muito confiante com o idioma. Mas foi os idiomas, né, na realidade, a atração, foi um dos motivos que me levaram a cursar o Secretariado Executivo de Língua, a graduação que existe na minha cidade, em Belém do Pará, na Universidade do Estado. E isso foi um dos atrativos, né, por levar o trilingue, por ser o trilingue, né, os idiomas sempre foram muito fortes no curso mesmo, porque para atuar no secretariado, ter uma boa projeção no mercado, os idiomas, sem dúvida, são fundamentais. Então, eu agradeço muito a persistência, né, dos meus pais e, enfim, todo o esforço que, especialmente a minha mãe fez, porque nós não tínhamos muitos recursos financeiros, então ela sempre foi muito atrás de bolsas de estudo, enfim, de formas com que a gente pudesse fazer, no caso eu e minha irmã, participar de cursos de uma maneira que fosse acessível, né, naquela época. Então, eu fiz alguns cursos ainda quando eu era bem jovem. Depois, quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, ganhando meu próprio dinheirinho, a primeira coisa que eu fiz foi investir no curso de idiomas. Então, eu fui para uma escola conhecida e tudo na minha cidade, na verdade no Brasil, bem renomada, e eu decidi investir. Eu não tive dúvidas que esse seria um investimento muito importante na minha vida e na minha carreira especialmente, e sem dúvida foi. Por quê? Porque sem o idioma, especialmente o inglês, eu não teria tido as oportunidades de trabalho que eu tive. Isso, assim, eu não tenho dúvida. Mesmo ainda com um pouco de receio, não me sentindo tão autoconfiante, não tendo a fluência que eu desejava, eu me candidatei a vagas que necessitavam do idioma inglês, e eu entrei numa empresa internacional, na verdade multinacional, americana, na qual era muito importante, né, o uso do idioma no dia a dia, seja na parte escrita, enfim. Então foi, sem dúvida, um aprendizado gigante para mim, porque eu nunca tinha tido essa vivência com o idioma, com estrangeiros, e nessa primeira empresa que eu trabalhei, eu já atuei diretamente com expatriados, com colegas que trabalhavam nos Estados Unidos, também tive contato com pessoas da cultura latino-americana, né, o idioma espanhol também utilizei bastante. Então, assim, para mim, os idiomas eles se mesclaram muito, né, com a necessidade profissional, com a minha necessidade do dia a dia, porque eu já vivenciava isso, e mesmo não sendo fluente, mesmo não tendo tudo que eu imaginava que era necessário, né, para desenvolver, eu queria sempre mais esse desenvolvimento, mas eu iniciei. Então, isso para mim, sem dúvida, foi muito importante. Tanto que hoje, na empresa que eu atuo, eu utilizo mais o espanhol até do que o inglês, então isso foi realmente muito importante para que eu desenvolvesse ainda mais o idioma, né, buscando sempre estudar. Até hoje, assim, eu continuo estudando tanto em inglês quanto espanhol. E recente, eu iniciei um estudo autodidata do francês. Na verdade, faz um pouquinho, aí eu comecei a perceber que, na verdade, sozinha mesmo é mais complicado. Então, eu comecei a seguir, né, algumas pessoas na internet, no canal do YouTube, no Instagram, enfim. Então, o que eu quero trazer hoje, além de contar rapidamente a minha história, né, com idiomas, então, resumindo, realmente eu sou apaixonada, e não só pelo idioma em si, pela língua, e ao longo desse tempo todo eu pude perceber e vivenciar a importância da cultura, né, da cultura que permeia tudo. Por quê?
eu acabei não comentando aqui, vou comentar agora, que antes da empresa que eu estou hoje, eu trabalhei num projeto. E nesse projeto eu trabalhei diretamente com expatriados, americanos, europeus, tanto da França quanto da Inglaterra, enfim, eu digo que era uma torre de Babel. Então, nesse momento, nessa minha experiência de vida, como secretária executiva, né, assessorando todo esse pessoal, não só os diretores, como os engenheiros, enfim, eu pude perceber a importância da cultura, não somente de saber o idioma, porque eu vivi na pele tanto as dificuldades, claro, eu aprendi muito, com muitas situações que aconteceram, e eu percebi que não era somente falar o idioma, eu precisava realmente entender mais sobre a cultura daquelas pessoas que chegavam no Brasil, que não falavam português, enfim. Então isso aí vai ficar para um outro momento, eu vou aprofundar mais sobre isso. Estou com uma ideia bem legal para compartilhar com vocês um pouco sobre essas minhas experiências e vivências de trabalho, enfim. Mas hoje o foco aqui é deixar algumas dicas para você que quer entender mais sobre idiomas, quer entender mais como que você pode se aprofundar e buscar o idioma que você gostaria. Então, o que eu trago para você dessa minha vivência, dessas minhas experiências, de erros e acertos ao longo da vida primeiro, para você estudar um idioma, você precisa entender o porquê. Você precisa buscar e saber qual é o seu foco. Por que você está buscando aquilo? É para o profissional? É para o pessoal? Você quer viajar ao redor do mundo e saber se comunicar sem precisar de tradutor ou intérprete? Qual é o seu objetivo? Então, esse é o primeiro passo. Tá? O primeiro passo para você fazer um estudo e desenvolver realmente de uma maneira efetiva. Ter esses objetivos bem definidos. Ele realmente é fundamental para que você tenha força de vontade para seguir no seu tipo, no tipo que você escolher de aprendizagem. Então, esse é o primeiro ponto. Objetivo. O segundo é realmente você ter um foco, que na verdade eles meio que se mesclam, né? Você precisa entender qual é o seu objetivo principal e qual é o foco que você vai seguir. Então, assim, eu quero fazer um intercâmbio em um idioma, porque eu quero fazer intercâmbio durante a faculdade, que seja aprimorar meus estudos no idioma, ou então, como eu disse aqui, eu quero viajar ao redor do mundo e não precisar de ninguém, enfim. Então, objetivo, foco e prática. Prática é o terceiro ponto que eu coloco como muito importante. E aqui, não venha com desculpas, tá? Ainda mais hoje. Hoje, no mundo que nós estamos, e nesse momento também que estamos passando por quarentena, fica muito mais nítido que o mundo está cada vez mais conectado, não tem como fugir disso. Então, hoje, você pode muito bem entrar na internet, falar com uma pessoa do outro lado do mundo, pode ver vídeos em vários idiomas, enfim. Então, tem uma diversidade de formas de você praticar esse idioma, seja ele qual for. E tem pequenas dicas que eu até sempre comento com os colegas, assim, por exemplo, coloque o seu telefone no idioma, coloque tudo que você puder configurar, seja no computador, enfim, sua internet. Eu, por exemplo, sempre falava em inglês. Depois que eu comecei a estudar o espanhol, tudo meu tá em espanhol. E agora eu estou no processo do francês, né? Então eu estou estudando para deixar de ser tão básica e iniciante. Quando eu tiver um pouco mais básica, realmente aí minha intenção é mudar também do espanhol para o francês. Ou seja, ter esse contato, isso é muito importante. Ter o contato com idiomas, isso você pode fazer de várias formas, como eu falei aqui. O mais importante é você ter contato, você buscar leituras, você buscar vídeos, buscar filmes, enfim. Tem diversas ferramentas que você pode encontrar para ter essa prática no dia a dia mesmo. Então, objetivo, foco, prática. Eu coloquei um outro ponto aqui que eu achei bem interessante também, que é a orientação. Essa orientação, para mim, ao longo dessa minha experiência, ela se mostrou bem relevante. E quando eu falo orientação, não é você realmente ter um curso formal, porque, na realidade, como eu falei, eu fiz muito tempo curso, né? Aquele curso tradicional que você fica anos e, na verdade, às vezes sai com um diploma e, de fato, você não tem a fluência, você não tem a segurança e eu vi muitos colegas passarem por isso. A orientação que eu indico, que pelo menos para mim funcionou muito, foi ter um professor particular, tá? Ter uma pessoa que vai se dedicar a você, se dedicar a todos os seus objetivos e vai focar e te dar um suporte, como se fosse um personal trainer, né? Um mentor, enfim. O professor de idiomas particular, ele é muito mais do que só um professor, né? Então, para mim, ele seria uma espécie de mentor. Realmente, ele vai te dar uma orientação.
né, no que você precisa para se desenvolver ainda mais de acordo com todos os seus objetivos. O quinto passo que eu coloco também, que é fundamental, é você ter automotivação. Por quê? Como eu falei, se você tiver todos esses passos feitos, né, objetivo, foco, ter uma boa orientação, ter a prática do dia a dia, mesmo com tudo isso, pode ser que em algum momento, seja que algum dia ou um período, dependendo de qual você esteja passando, você não esteja muito motivado para seguir, poxa, eu cheguei, consegui atingir um certo nível, ou então eu tenho um pouco de dificuldade, seja na pronúncia, seja com a gramática, seja, enfim, alguma coisa, isso pode te incomodar e te travar. Então, é muito importante você se automotivar, tá? Para que você tenha constância nos seus estudos. Porque não adianta estudar muito no final de semana, passar a semana toda sem nem olhar, enfim, nada do idioma. Então, é muito importante você ter constância. E para você ter constância, você realmente tem que buscar se automotivar para fazer sentido para você, né? O seu estudo, enfim, a sua jornada do idioma. E por último, eu coloco como dica, né, o ciclo virtuoso. Depois que você encontrar, né, o que faz sentido para você e ter a sua estratégia bem definida, realmente o restante ele vai fluir. Porque quando você quando você segue esse passo a passo que eu falei aqui e você encontra realmente o idioma como apenas uma ferramenta, um meio de você chegar no seu objetivo. Ou seja, qual é o seu objetivo? É viajar, eu conseguir ler sozinha, ver um filme sem precisar de subtítulos. Então, você vai começar a realmente ter essa paixão pelo aprendizado e vai ver que você pode desenvolver isso no dia a dia, né? Sem realmente precisar sentar e ficar horas estudando gramática, necessariamente. E eu vejo muito isso. Inclusive, recentemente, como eu falei em relação ao espanhol, ao francês, eu me coloquei como uma certa cobaia disso que eu estou falando para vocês. Eu fiz questão de não ter uma professora particular para ver como que eu me esforçaria para buscar meios gratuitos mesmo. Eu comecei pela internet, buscando no YouTube, encontrei algumas pessoas que eu gostei muito do método e hoje eu até faço um curso online, super acessível. Mas por quê? Porque eu vi que, especialmente hoje, tem vários professores, através das mídias sociais, que conseguem colocar, enfim, que tem o seu serviço, né, mas que conseguem colocar muitas coisas gratuitas. Ou seja, você consegue sim, quando você tem objetivo, você está focado, você consegue, mesmo sem recursos financeiros, mesmo sem poder pagar um professor particular, você consegue sim iniciar os seus estudos de maneira autodidata e se desenvolver, sabe? Eu vi que isso é super possível. E eu vou falar aqui para vocês. Não há nada mais gostoso que você sair da sua cidade, sair do seu país e conseguir se comunicar no idioma das pessoas, sabe? Eu tive uma experiência em 2016 que foi muito legal. Eu estava com uma amiga. Nós estávamos, na verdade, numa jornada educacional internacional que foi maravilhosa. E aconteceu uma situação engraçada, porque nós estávamos na Espanha e nós fomos pedir orientação para alguém na rua e o rapaz não falava espanhol. Ele falou, não, desculpa, eu não sou daqui, eu não falo espanhol. Ele falava inglês. E nós falamos com ele em inglês, tanto eu quanto ela. E isso foi muito legal, porque a gente se sentiu muito feliz de poder se comunicar, né, com as pessoas. No caso, nós estávamos lá em Madrid, tanto no idioma, né, pedir, enfim, se comunicar com as pessoas no idioma local, quanto, no caso, no idioma inglês. O rapaz não falava espanhol, mas ele falava inglês. Então, assim, foi um prazer gigante, sabe, de ver que tudo vale a pena, que você consegue realmente quebrar todas as fronteiras. Não só, como eu falei, nesse mundo que nós estamos hoje, tudo é globalizado, tudo. Mas quando você fala outro idioma, você realmente se vê muito livre, sabe, de fronteiras. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, curtinha, não quero me alongar muito, né, para não ficar muito longo. Eu vou deixar aqui na descrição os links. Eu fiz 2 artigos relacionados a esse tema que eu estou falando para vocês no meu LinkedIn, e a minha intenção realmente é compartilhar dicas, ideias, não só para o mundo secretarial, mas para todas aquelas pessoas que buscam desenvolvimento contínuo, sabe? Eu acredito muito nisso. Hoje em dia, existe um termo que tem se falado muito, né? Provavelmente em breve eu vou comentar um pouco sobre isso também, que é o lifelong learning, que é você realmente, não existe um conhecimento fechado. O conhecimento, ele sempre é contínuo. A gente nunca tem, eu aprendi o idioma, eu domino, pronto, acabou. Não.
ele sempre vai ser contínuo. Hoje você aprende um pouco, amanhã você aprende um pouquinho mais, e a cada dia você aprende não somente com todas essas experiências, né, essa busca por aprendizado intelectual, mas especialmente por vivências, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo que as pessoas se interessam muito por esse assunto de idiomas. Eu sigo algumas pessoas bem legais, que tem muito conteúdo nessa área de idiomas. Eu vou também deixar aqui a dica para vocês, para quem está buscando especialmente inglês e espanhol, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se você gostou, dê um joinha. Se tiver ideias para novos temas, seja relacionados a idiomas ou aprendizados em geral, deixa aqui sua dica. Ficarei muito feliz em contribuir com o seu autodesenvolvimento. Até mais!